Bem-vindos, meus amigos, a mais uma gravação de uma videoaula onde nós vamos começar a parte 3 da tela de cadastro de pagamentos. Então, eu tenho essa tela aqui, onde eu tenho o valor, eu carreguei aqui uns dados fictícios que veio lá do Mocaru, escolhe um, aí eu tenho uma data que abre um item e depois eu tenho um campo de observação. Opa! Tem um campo de observação aqui para colocar qualquer coisa que eu ache ou que eu julgue necessário, além dos 3 botões. Tá? Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos preparar duas coisas de banco de dados. Tá? A primeira delas é inserção efetivamente desses itens que estão aqui, inserção no banco de dados, e nós vamos carregar também esses dados aqui. Por enquanto são dados fictícios para me ajudar no controle e tudo mais, mas aí agora a gente tem que buscar no banco de dados quem são os usuários efetivamente cadastrados. Para isso, vou fechar esse cara aqui. Eu posso até me manter aqui, principal aqui. Posso deixar nessa tela, não há problema nenhum. E eu vou abrir aqui meu use user database. Esse cara aqui é o que a gente vai mexer. O auth user eu posso minimizar ele aqui porque eu não vou utilizá-lo e porque a gente vai começar a construir aqui. Aqui eu vou ter um componente async function create, posso chamar de create, tá? E aí ele já vai dar algumas funções para nós. Create, aí eu abro e faço isso aqui, tá? Beleza, ele vai dar aqui uma infinidade de questões aqui. Isso aqui é a parte da inteligência. Ficou cinza? Cuidado, não sai fazendo essas coisas. Mas basicamente o que a gente vai fazer está aqui dentro mesmo, tá? Então eu vou fazer vou criar um statement e depois para a gente executar, porque eu vou separar esse cara que está aqui, ó. Ele aqui ele já está vindo lá da inteligência, já leu o meu código, já criou condições para tudo isso aqui. Mas aqui a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer assim, ó, const statement é igual. Aí o que eu vou fazer é isso aqui, pessoal? Eu vou fazer um await database, olha lá, exatamente não, ponto prepare, vamos ver se ele vai aparecer, prepare async, ele tem dois, deixa eu só ver, os dois são praticamente a mesma coisa, não sei na verdade por que ele colocou, mas os dois são prepare async, que é isso que eu quero aqui. Abriu. Aí a aspas, cuidado com a aspas, tá? Essa aspas aqui, ó, tá? É o crase aqui no caso, tá? Feito isso, beleza. Tá lá. Tem coisas ali que a gente vai voltar. Depois eu vou fazer um try, um bloco de try catch, beleza. E aqui eu vou incluir um finally, porque tá na documentação o finally, tá? Tá lá. Beleza. Pessoal, lembra sempre de buscar a documentação. Se você não buscar a documentação, você vai ter problemas sérios, tá? Então, se eu abrir aqui o Edge, vou trocar de tela aqui. Se eu abrir, vamos pegar Expo SQLite. Acho que não vai estar assim não, hein? Ele trouxe o SQLite e tudo mais. Pessoal, tem coisas aqui que nós já fizemos, tá? Isso aqui, então, não precisa nem se ocupar. Essas execuções sumárias aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que dê um erro, tá? Mas se a gente procurar o prepare, tá lá, ó, tá vendo? O prepare async, tá lá, ó. Então, a gente vai usar esse tipo de procedimento. Então, eu vou criar um statement, tá vendo como eu vou criar? Depois eu vou jogar e executar esse statement com os valores que a gente precisa, tá? E eu vou ter um resultado e depois eu tenho o final aqui para finalizar a conexão com o banco de dados, tá? Então, assim, nós já construímos essa primeira parte, prepare. Vamos colocar o nosso insert lá dentro? Então, eu vou fechar esse cara aqui, tá? Na dúvida, se eu não souber o que está ali dentro do meu payments, que está aqui, ó, esse cara aqui, eu posso copiar outra vez esses caras aqui, ó, tá? Posso copiar esses caras, eu vou até o meu user, vou deixar ele aqui, dessa maneira, vou voltar aqui, seleciona tudo e comenta. Só para eu ter noção, o integer eu não preciso me ocupar porque, na verdade, ele é automático, tá? É o banco que vai gerar ele.
Update também não preciso me ocupar, porque na verdade é só quando eu for atualizar um documento, tá? E aí, então, o que a gente vai ter aqui, ó? Então, o meu SQL vai ser basicamente isso aqui, ó. Eu coloquei um tab ali, mas não sei se vai ser bom colocar um tab não, tá? Deixa sem. Então, eu vou ter um insert into. Qual é o nome da minha tabela, né? Tabela, entidade. Payments. Opa, minúsculo, tá? Facilita, caps look, payments. Ficou com dúvida? Olha lá, ó, ele chama payments, tá? Se você quiser, para evitar erro, copia e cola. Vocês vão ver que no meu caso ficou a mesma coisa, tá? Daí o que nós vamos ter aqui, pessoal? Nós vamos ter o nome dos atributos que estão lá no banco de dados. Então, no caso, user ID, vírgula, user cadastro, vírgula, valor pago, vírgula, data pagamento, vírgula, observação. Fechou. Pessoal, só uma questão aqui que eu não tinha dito. Created at, ele é default, então ele vai pegar a data atual, tá? Então eu posso apagar esse cara daqui também. Eu não preciso me ocupar com ele, tá? Um Ctrl B para tirar essa barra do lado, para melhorar a visualização. Então vejam, eu tenho aqui que está com dois parênteses, não vai precisar, tá? Bom, então tá lá. Então eu fiz lá. Aí aqui no meu insert eu tenho o values e abriu e fechou. Agora sim, tá? O que eu vou ter? Eu vou passar como parâmetro para ele. Então, para passar como parâmetro, eu vou colocar cerquilha, user ID, vírgula. Perdão, falei cerquilha, não, cifrão. Cifrão, user, cadastro, vírgula. Cifrão, valor pago, vírgula. Data, pagamento, vírgula, observação. Certo. Aqui no finalzinho do comando, ponto e vírgula, tá? Ele vai exigir de você. Ctrl Shift F. Ele não quebrou, tá? A linha, mas enfim, só para a gente entender um pouquinho, vou fazer isso aqui, ó, para que vocês possam ver o comando inteiro, como ele ficou, tá vendo? Eu não sei se a gente consegue quebrar aqui, mas vamos tentar quebrar aqui. Ele conseguiu quebrar ali, então só para... Vamos ajeitar de novo esse cara aqui. Vamos voltar aqui meu emulador. Aqui no canto. Tá lá. Não sei se ele vai ficar assim na hora que eu salvar, tá? Mas não tem problema não. Então eu preparei aqui o meu SQL. Tem coisas que às vezes o SQL tem erro, tem que tomar cuidado com erro de digitação. Por isso que eu copiei e colei o que está lá no meu banco, porque o que está aqui, tá vendo? Ó, User ID. Ó, selecionou, selecionou, selecionou. Sei que está certo. Seleciona o user cadastro. Ó, selecionei aqui, selecionou e selecionou. Onde ele aparece, tem que fazer. Depois eu tenho o meu valor pago. Mesma coisa, selecionou e selecionou. Data pagamento. Selecionou e selecionou. E observação. Selecionou e selecionou também, tá? Bom, então o próximo item que nós temos que fazer. Dentro do meu bloco de try-catch, o que a gente vai ter aqui? Const, result, é igual a await, porque eu tenho que esperar statement execute, tá lá, fechou, e fechou, ponto e vírgula. Tá lá. Eu vou executar os statements. Aqui, pessoal, o que acontece? Aqui eu vou usar os parâmetros, tá vendo? Esses parâmetros, e vou dar valor para esses parâmetros. Para isso, no meu create aqui, eu vou desconstruir os meus valores, tá? Eu vou quebrar em variáveis. E a mesma coisa, eu vou ter user ID, user cadastro, valor pago, data pagamento e vírgula observação, tá? Então, quando esses caras, cadê? Opa, tá aqui, ó. Quando esses caras vêm para cá, eles viram variáveis dentro da minha função, tá?
Só para você entender, o nome que está no banco de dados é o nome que eu estou trazendo para a minha função de criar usuário e é o mesmo nome que eu estou passando como parâmetro para o meu SQL. Então, assim, tem que ter um parâmetro de igualdade. Vamos selecionar o User ID? Ó, selecionei aqui, ó. Veja, ele marcou aqui e marcou aqui. Ele fez as 4 marcações. Isso são parâmetros para que eu entenda e não copie errado, tá? Então você vai fazer esse teste para todos os 5 campos que você tem ali. E o que a gente tem aqui agora, pessoal? É bem simples. Então, o parâmetro User ID, 2 pontos, ele é quem? Ele é o User ID, tá vendo? Vírgula. User, cadastro, 2 pontos. Ó, a inteligência já até pegou, pessoal, o padrão. Tá vendo? Quando você tem padrão, a inteligência vai pegando para você. Valor pago, 2 pontos, valor pago, vírgula, data, pagamento, 2 pontos, data, pagamento. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Depois a gente tem observação, 2 pontos, observação. Beleza, salvou. Ele quebrou a linha, muito bom ter quebrado a linha para nós, para que a gente possa ver. Pessoal, ó, então, ó, novamente, tá com dúvida? Eu vou pegar o user cadastro que tá na... dá para vir aqui, dá. Ó, user ID, ó. User ID, user ID, user ID, user ID, ó, e aqui repete. Esse cara aqui, ó, se refere a esse cara aqui, ao parâmetro da minha linha de SQL. Esse cara aqui é o valor que está sendo chamado para a minha função. Então, tá vendo? Então, esse cara aqui é esse cara aqui de cima. Esse cara aqui é esse parâmetro aqui, ó. Tá vendo? Então, nós precisamos entender essa diferença, tá bom? Bom, então eu já fiz isso aqui e depois na sequência o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter const inserted ID, tá certo? Inserted ID é igual a, eu vou buscar aqui aonde? Result.lastRowID. Perfeito, abriu, fechou. Ponto to string. Esse cara não tem esse aqui, ó. Ponto to string. Abriu, fechou. Apesar de tá faltando N. Apesar de esse aqui ser número, eu vou converter ele para texto, tá? Lembrando que tudo que vai para tela, vai para texto, tudo mais. E por fim, a gente faz o quê? Nós vamos fazer um return inserted ID. Beleza, tá lá. Pessoal, você poderia retornar o statement inteiro aqui, tá? Mas eu só vou retornar isso aqui porque não me interessa. Porque eu vou cadastrar e limpar a tela, tá? Muito bem. Opa! Ué, por que ele tá fazendo aqui? Ah, fiz isso aqui no cara errado. Tá no lugar errado. Ó. Essas duas linhas aqui, ó, eles não são aqui, ó. É dentro do try, tá? Agora sim. Se der erro, o que a gente faz, pessoal, se der erro? Eu vou simplesmente jogar o erro para frente. Throw error. Joga o erro para frente. E o final, o que ele faz? Ele vai simplesmente, independente se ele dá certo ou se ele der errado, eu vou fazer o statement.finalize async. Tá lá. Então esse aqui é o nosso procedimento de inserção dentro do banco de dados, tá bom? Então nós vamos inserir a partir desse cara aqui. Então basicamente esse aqui é o meu procedimento para inserir direto no banco de dados, tá bom? Bom, feito isso aqui, aqui, ó, antes de continuar, console.log error, tá? Porque se der algum erro, ele vem parar onde? Aqui no nosso terminal, tá bom? Bom, então agora a gente tem que colocar isso em prática. Eu vou colocar esse cara aqui, ó, não só como create, mas create user. Então, tá lá, só que assim, lembrando que ele não tá trazendo para a tela ainda, tá? Então eu tenho create user,
E aqui eu tenho que exportar o meu create user, tá bom? Bom, aparentemente dessa tela aqui, 15 minutinhos, então foi o que a gente precisava. Posso fechar esse cara aqui. Aqui, o que a gente vai ter? Eu vou voltar lá no meu Protected, lá no meu Payments, tá lá. Ctrl B para tirar essa barra do lado, ele não fecha, ele só recolhe, tá? E aí o que a gente tem aqui? No handle submit. Tá aqui, pessoal. Tá lá. Então eu criei o meu, na outra aula, eu criei o meu submit, tá feito. Inclusive de falar submit, eu esqueci de fazer o subir para o repositório, tá? Era para ter feito isso no começo dessa aula, mas acabei não fazendo. Mas tá bom. Então tá lá. Então eu estou fazendo esse cara, eu estou fazendo a validação, user ID é igual a D, eu estou fazendo as atribuições, criei o pagamento. Depois eu jogo esse pagamento dentro do meu esquema para fazer a validação dos campos, para ver se está tudo certo, se é isso mesmo. E aí depois o que a gente faz, pessoal? Esse console aqui, eu posso até deixar aqui, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Ele vai ser simples. Deixa eu ver só. A gente tem que importar o nosso create user lá do meu user, né? Se a gente reparar aqui, eu não tenho nada dele aqui ainda. Então eu vou fazer um import de alguma coisa from database barra user database. Perfeito. O que eu vou importar daqui? O meu próprio user database. Tá? Opa, Ctrl Z. Aqui é porque eu não usei ele ainda, tá? Então, se eu salvar, ele some, mas não pode sumir. No de vocês, a hora que salva, não vai sumir. Eu vou lá no comecinho da minha função, tá lá, tem algumas coisas, const, alguma coisa, user, ó, a inteligência já deu para nós, tá lá. Agora eu posso salvar que ele não vai perder, tá bom? O que eu quero importar de lá de dentro? Ctrl espaço aqui dentro, create user. Salvou. Tá perfeito. Agora eu posso usar o meu create user. Então vamos lá. Tá aqui. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui a gente vai ter que usar ele da seguinte maneira. Então eu tenho lá, beleza. Aqui eu vou ter um const. Vou desconstruir alguma coisa. Olha lá, ele já até deu para nós a resposta. Eu vou dar um tab aqui. Então, eu quero recuperar o inserted ID. Cuidado como você escreve esse inserted ID. Tá? Await create user result. Result. Ele é result? É result. Não, tá errado, tá? Aqui é payments. Payment. Então, por quê? O result, ele tem o resultado. Eu criei essa linha dessa maneira aqui, porque se na validação der erro, ele cai nesse aqui, ó, tá? Ele cai aqui. Se não, ele vai continuar executando. E aqui a gente pode fazer o quê? Esse cara aqui, result, posso tirar ele daqui e vou fazer um console. Não vou tirar não, deixa ele lá. Por enquanto, depois a gente tira, tá? console.log barra inserted ID. Pessoal, nós precisamos entender o seguinte, tá? Nós precisamos entender aqui o seguinte. Deixa eu só ver aqui e mostrar para vocês. Eu dou um Ctrl B. Se a gente... Ctrl B. Ah, tá. Ctrl B é porque estava na outra aba. Tá lá, certo? User Database. Ó como eu escrevi o inserted. A inteligência ele pegou para nós como eu escrevo esse inserted. Então, ó, assim e assim. Tá vendo? Então, assim, por isso que a gente precisa, às vezes, ativar esse code spaces aqui, vai facilitar a configuração de vocês. Como a gente não está usando TypeScript, então a inteligência vai buscando e vai trazendo resultado para nós. Isso que é importante, tá bom? Bom, então eu fiz aqui, fiz um const, beleza, um inserted, beleza, console log, result, tá certo, tá certo. Bom, então basicamente é nós testarmos agora, tá? Então eu vou trazer aqui para nós essa tela, vou limpar aqui meu log, Ctrl B para limpar lá, para aumentar a área aqui para nós. Vamos aqui em pagamentos, dou OK. Aqui ele não vai funcionar, tá? Ele vai dar um erro e eu vou explicar para vocês por que ele vai dar erro, tá? Então, primeiro eu vou salvar do jeito que está na minha tela. Ele vai dar um erro, tá vendo?
Qual erro que ele deu? Ele deu o erro de que o valor, tá vendo? O valor pago precisa ser maior que 1. Eu não estou jogando isso para a tela ainda, tá? Depois a gente joga. Então eu venho aqui, coloco um valor qualquer, ok. Aqui ele já vai passar, salvar. É porque eu não sei qual que é o código desse cara aqui, ó. Mas se ele for 1, ele vai passar. Salvou, tá lá. Ó, Native Base, ó. Ah, tá, eu escrevi errado. Então, ó, Native Base Prepare Sync was rejeitado. Por quê? Perto do values, é com S. Então, vamos lá. Então, vem aqui, values. Isso aqui é assim, ó. Salvou. Limpa essa tela. Eu vou ampliar aqui essa parte. Posso voltar para o meu Payments aqui. Beleza, vamos lá. Já carregou minha tela, pagamentos. Coloco um valor qualquer ali e salvo. Tá lá, ó. Então ele está falando para nós, esse log aqui provavelmente ele deu certo, referente ao inserted ID. Vamos dar uma olhadinha, eu escrevi errado aqui, ó. Tá bom? Salvou, vamos colocar um outro valor ali, 2, salvou, ok, salvei. Ele está inserted. Ele está falando novamente que tem alguma coisa errada ali. Pessoal, a gente tem que ir procurando. Onde que está? Ó? Inserted. Tá bom? Vamos colocar um outro valor lá, 3, ok. E vamos testar novamente. Pessoal, tá lá, ó, tá vendo? Ele cadastrou no banco para nós, tá vendo? Ele colocou aqui, ó, ele deu o resultado, esse resultado, perfeito. E se ele devolver o número 3 aqui, que significa que esse cara aqui deu certo, ó. Tá? Então eu posso tirar essa linha daqui, perfeito, sem problemas nenhum para isso. E aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal? E aqui, ó, tá vendo? User ID, user cadastro, ele deu certo por conta disso, tá? Porque eu só tenho um usuário no meu banco de dados. Então eu só vou conseguir cadastrar com um. Se eu mudar esse nome daqui, vamos colocar o 2, eu não tenho usuário 2 provavelmente no banco. Então ele vai dar um erro de SQL. Salvou e inseriu aparentemente. Vamos para o próximo. Vamos pegar um maior aqui. Ele gravou também. Amém. Pode deixar, não tem problema. Se bem que ele está pegando quem, ó? Ó, ele está pegando um... Ah, não, eu tirei, né? Então, muito provavelmente ele deve ter no banco alguma coisa, mas era para dar errado, tá? Porque tanto o user cadastro como o user ID, ele tinha que mostrar outras coisas. Então, se a gente voltar aqui, salvou, vai carregar a tela, dá OK e salvar. Olha lá, ó, ele está encontrando o usuário 15. Ou ele não está bem referenciado no meu banco de dados, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? É importante tomar muito cuidado contra isso aqui, tá bom? Uma outra parte que a gente tem que fazer também é carregar esse cara aqui, ó, tá vendo? Porque tá trazendo pessoas que, né, não interessa para nós. Eu vou limpar esse campo aqui, vou tirar ele com o Ctrl J da minha tela, vou lá no meu user e esse cara aqui, ó, esse cara aqui tá no lugar errado, tá? Porque ele é do Payments, ele não é do cadastro. É um erro primário, tá? Mas é simples de a gente resolver esse cara aqui também, tá bom? O que eu vou fazer, pessoal? Ó, simplesmente eu vou copiar tudo isso aqui, recortar, tirar daqui de baixo e Ctrl S para salvar, tá? Esse cara aqui pode sair daqui também. Houve uma bela de uma confusão, tá? Salvei. Só para corrigir esse erro nosso, tá bom? Às vezes acontece. Ctrl B para abrir. Eu não criei aqui quem eu tinha que ter criado no começo. Então eu vou criar aqui, novo arquivo, use payment database.js, tá? Então aqui o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos criar, tá? O nosso componente. Então isso aqui a gente vai criar da maneira como a gente já tinha anteriormente. Você vai pegar lá, tá com dúvida? Essa é a estrutura aqui que você tem que ter, menos esse cara aqui, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Eu vou criar a função, vou importar o database que está aqui, o useSQLite context,
vou retornar alguma coisa. Basicamente é isso. Então eu vou lá no Payments, então Export, eu só não lembro se eu fiz com default ou não. Não fiz com default. Então Export, vamos ver como que a gente chamou também, vai chamar Use, tá. É o nome da nossa classe, Export Function Use. Aí aqui a gente tem Payments, Database, abriu, fechou, vem para cá, isso aqui. Aí aqui dentro a gente faz um return, deu um cara desse aqui. Logo no começo a gente vai ter aqui const database, ele é igual a quem? Ele vai ser igual ao nosso use SQLite context. Perfeito, tá? Já importou lá em cima para nós do SQLite. Aqui sim, agora eu vou colar aquela função. Tinha um erro ali, tá? Ctrl Shift F. Então assim, ó, então eu tenho, não é create user, ele vai se chamar create payment, tá? Perfeito. Fizemos e depois estamos tendo que corrigir. Perfeito, pessoal. Isso aqui ele vai continuar funcionando. O que eu vou exportar aqui? O create payment. Perfeito, tá? Então tá feito esse cara aqui, tá? Então bacana. Vamos corrigir lá o nosso cadastro já, que tá errado, né? Então o que a gente tem aqui, pessoal, ó? Essa ó, tá aqui, tá nessa linha aqui, ó. Quem tá errado essa linha. Vou excluir essa linha, tá? Eu vou excluir e logo na sequência eu já vou colocar de novo. Vocês vão entender por quê. Import alguma coisa from ponto barra database barra. Ele não trouxe para nós. Por que ele não trouxe para nós? Ele tinha que ter trago aqui para nós o use payment database. E o que eu vou importar de lá de dentro? Será que eu não salvei certo? Tá até aqui, ó. Use Payments Database JS. É esse cara aqui que eu quero mesmo. O que eu quero trazer de lá de dentro? Eu quero trazer o meu Create Payments. Eu não sei se eu criei Payment ou Payments. Salvou. Opa, não salva não. Ctrl Shift F. Ctrl Shift F te formata, tá? Só para eu dar uma observada. Create Payments. Ó, ficou com dúvida? Copia. Vai lá no seu projeto e cola. Não, opa, não alterou em nada, tá bom? Aqui embaixo, perdão, aqui também não é assim, tá? Aqui é o meu Use Payments Database, por isso que ele não achou, certo? E aqui embaixo, agora sim, essa linha aqui a gente vai tirar porque ela está errada. Então, const chaves igual a Use Payments Database, certo? Abriu, fechou, ponto e vírgula. Agora eu posso salvar que ele não perde lá. O que eu quero importar de lá de dentro? Eu quero importar o meu Create Payment. Salvou. Ctrl Shift F. Bacana. Aqui embaixo, na hora que a gente vai salvar, eu vou ter quem? O meu Create Payment, await. O resto não se muda nada. Ctrl Shift F, Ctrl S, nós podemos vir aqui, dar um R para recarregar o nosso projeto e vamos ver se ele vai funcionar. Ó, ele não está achando algumas coisas, ó. Ele não achou esse cara aqui, ó. Vamos lá de novo? Por algum motivo, vamos ver se primeiro a gente fez no lugar certo, né? Ó, database, use payments database.js, eu coloquei uma vírgula, ó. F2 edita, tá? Corrigido. Vamos fazer o nosso teste. Limpa com Ctrl L, R para recarregar. Deixa ele carregar, não tem problema. Carregando fotos, carregando usuário, carregou. Muito bem, vamos lá. Vamos em pagamentos, vamos colocar um valor e vamos dar OK. E salvar. Cadastrou, pessoal, tá? Então, se você colocar alguma observação aqui também, tirou, salvar. Tá lá. Então, ele tá salvando, tá bom?
Está salvando para nós o nosso payment, tá? É isso aqui. É isso que a gente precisa, basicamente é isso. Deixa eu dar uma olhadinha no meu SQL aqui. Aqui, ó, insert in payments, certinho. Então, é isso aí. Sem medo de ser feliz, pessoal. Então, voltamos ao que a gente tinha há 1 minuto atrás, corrigindo esses caras. Limpou. Agora sim, pessoal. O que a gente vai ter aqui? Eu preciso aqui carregar os meus usuários, tá? Então, posso fechar meu payments, que está aqui em cima, porque eu vou mexer nesse cara aqui. Então, eu voltei para aquele arquivo que a gente tinha de usuários. Então, async function get all users. Abriu, fechou. Esse cara aqui a gente não vai passar parâmetro nenhum, tá? Parâmetro de entrada, tá? Ele já deu a dica para nós. Então, eu posso simplesmente seguir com esse aqui, tá? Ele tem ali query, async. Vamos só aceitar, vai. Se você for olhar a bibliografia, deixa eu só ver onde que está aqui. Você tem ali, ó, query, que é consulta, async. Ó, ele nem tem na bibliografia, porque ele tem esse get all async, ó, tá? Então, o que a gente tem que fazer é esse get all async. Tá? Então, não adianta. Talvez ele tenha até esse query async aqui, mas, enfim. Aqui a gente tem, aqui vai ser o get all, tem que escrever do jeito certo, tem async, tá certo? Aí você vai selecionar o ID, o nome, o e-mail e a role. Não, eu só quero o ID e o nome. From users, fechou. Return result, console error, use database, posso deixar aqui, vai que dá algum erro, tá? Sem medo de ser feliz. Aí você joga o erro para frente. E aqui você vai fazer quem? O get all users, tá vendo? O nome que você usou aqui em cima, você vai usar aqui também, tá bem? Basicamente é isso. Então, essa é a ideia que a gente tem desse cara aqui. Lembrando que o get user, all users, ele está dentro do meu use users database, tudo bem? Então, vamos lá. Voltando aqui para minha área protegida, eu vou lá e o que eu vou fazer? Eu tenho que importar esse cara. Então, import alguma coisa. Opa, não é assim que eu quero, não. Alguma coisa from ponto barra, database barra. Vou importar onde? Que está a minha função para trazer todos os usuários. Do use user database, tá bom? Salvou. Eu vou importar o nome da classe, que vai ser o meu use user database, tá? Opa, não salva, só Ctrl Shift F para poder formatar. Ó, dentro da minha classe, posso aqui abaixo do create statement. Então eu vou ter const alguma, ó, a inteligência já trouxe o que eu quero, tá? Não tem problema não. Igual a use users database, tá certo? Salvou. Agora eu posso salvar. O que eu quero de lá de dentro? Get all users. Aqui eu posso salvar porque não tem problema, tá bom? Bom, o que acontece, pessoal? Aqui em meus suggestions, cadê meus suggestions? Tá aqui, ó. Então, na primeira parte da aula eu trouxe algumas sugestões, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu não preciso mais dessas sugestões. Eu vou simplesmente selecionar todas elas. Tirei com Shift F para formatar. Tá vendo? Agora ele ficou o quê? Ele ficou um array vazio. Perfeito, tá bom? Você pode dar um Ctrl S para salvar. Se você entrar na tela agora, você vai ver que ele não tem ninguém, tá? Tá 0 de pessoas ali dentro. Perfeito. Por quê? Porque agora a gente vai carregar do nosso banco de dados. E para isso, eu vou carregar ele da onde? Ó, useEffect, que carrega uma única vez para nós, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, o que a gente tem aqui? useEffect. Eu vou começar dentro dele com um bloco de try-catch. Beleza. Posso apertar um ESC, porque eu não quero essa inteligência.
Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou ter const users igual a get all users. Tá vendo? Eu estou usando a função. Opa, aqui é await, tá? Precisa do await aqui. Se ele está precisando do await, significa que a gente não vai poder fazer assim, ó. Esse cara aqui. Porque dentro do useEffect não tem await. Mas a gente tem uma gambiarra que a gente pode fazer aqui, pessoal. Que é uma função assíncrona, tá? Vamos fazer assim, ó. Ele vai começar assim, ó. Opa, não é isso que eu quero, não. Vai ser esse cara aqui, assim, que dessa maneira, fechou, fechou, abriu, fechou, ponto e vírgula, tá bom? Olha como ele ficou, tá? Então, vou até deixar aqui para vocês verem, observarem. Então, você tem uma função assíncrona e anônima executando e você já chama ela. Eu dou um Enter aqui dentro e esse bloco aqui a gente vai fazer simplesmente recorta e cola aqui dentro. Ctrl S para salvar. Agora o meu await deixou de ficar opaco, tá? Ele parou de dar erro. Aqui embaixo no console, console.log. Aí aqui você pode até colocar error, tá? Beleza, então voltando para cá para as nossas explicações. Então você tem const user await. Bom, feito isso, o que a gente tem aqui? Eu tenho set suggestions e users, perfeito. Set id. E aí eu vou pegar quem? Eu vou pegar o id do primeiro cara desse arranjo. Eu posso fazer isso por quê? Porque de cara ele já tem uma estrutura de usuários, tá? Se a gente reparar aqui, ó, tá vendo? Eu já tenho o super, o admin e o user, tá vendo? Então eu tenho esses três caras aqui. Para a gente testar isso aqui é simples. Vamos limpar esse cara aqui. Um Ctrl B aqui para melhorar a área de visão. Então eu vou primeiro eu vou criar um valor aqui com o número 1. Ok. E salva. Salvou. Aí aqui a gente, o número 2, ok. Agora eu quero quem? O admin. Salvar. Salvou. Perfeito. Vamos colocar um valor aqui. 3, ok. E users. Você pode até trocar a data. Pode ter trocado a data nos outros também. Perfeito também. Então, eu cadastrei 3 valores no meu banco de dados, tá, pessoal? Se vocês observarem, não tem erro, tá? Tá livre de erros aqui, tá a tela. O que não está fazendo é limpando esses caras. Para limpar esses caras, o que a gente faz aqui, pessoal? Depois a gente vai voltar um pouquinho mais nesse user aqui, no handle. Então eu fiz lá, bababá. Ó, esse cara aqui eu já posso tirar daqui porque não me importa, tá? Aí eu vou ter quem? Set valor é igual a isso aqui. Set id é igual a 1. Não vai ser 1, né? Vai ser o suggestions 0 id, perfeito. Set data, new date, perfeito. E o set observação igual a vazio. Então, todas as vezes agora que eu cadastrar um novo item, ele vai limpar esses caras aqui para mim. Eu usei o useRef, deixa eu só ver. Eu tenho useRef, então, o que a gente tem aqui? Então, eu tenho, como que eu chamei ele? Vamos lá ver, aqui, no useEffect. Eu posso copiar essa linha aqui, ó, porque eu quero voltar o foco lá para o número, tá bom? Para o valor, perdão. Salvou. Perfeito. Vou cadastrar e ele tem que limpar os campos, tá? Eu dou um OK aqui. Vamos colocar uma observação qualquer aqui. Tiro o teclado dali. Salvei. Tiro o teclado novamente. Tá lá, pessoal, ó, zerou, voltou para o cara número 1. Corrigiu a data e o valor. Vamos fazer diferente aqui. Eu vou colocar um valor qualquer aqui. 1, 4, 2, 5. OK. Vamos fazer o usuário user. Vamos trocar a data para o dia 28. A observação. Você pode escrever Ele não vai pegar o idioma obsessed. Não é uma boa palavra não, mas salvou. Fechou. Tá lá, tá vendo? Zerou, 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 zerou. Se a gente olhar esse cara aqui, tá vendo? Ó, cadastrou 5. Chegou nesse cara, significa que deu tudo certo. Pessoal, daqui para frente a gente tem poucas coisas que a gente tem que fazer.
é utilizar o salvar e continuar e o cancelar. O cancelar já está até funcionando. O botão de salvar, eu quero salvar e fechar a tela, tá? Mas isso aí a gente pode ver com mais para frente, com mais calma. Nós estamos com 40 minutos de aula e eu acho que isso já é o suficiente para a gente encerrar essa aula aqui, tá bom? Se você gostou, compartilha, mas antes de compartilhar, o que a gente vai fazer aqui? Então, fit sod validation and save in the base. Confirma, sinca. Perfeito. Tinha que ter feito isso no começo da aula, tá bom? Posso voltar para cá? Agora sim, se você gostou, compartilha, curte, deixa seu comentário, tira sua dúvida, presta atenção na forma como vai digitando. Não sai digitando igual às vezes está no meu vídeo, porque se você cometer um erro, você não vai conseguir resolver esse erro sozinho. Então assim, vai fazendo de acordo com o que está seu projeto, porque se você fez errado no seu projeto, automaticamente, você indo fazendo as validações devagar, você também consegue resolver, tá bom? Então, até a próxima videoaula.